One Piece é uma aclamada série de mangá escrita e ilustrada por Eiichiro Oda e continua tendo seus capítulos lançados desde julho de 1997 até os dias de hoje. Nesse mangá, acompanhamos o jovem pirata Monkey D. Luffy em sua jornada em busca do tesouro lendário que carrega o nome do anime para então se tornar o rei dos piratas. Ao decorrer dos anos, o One Piece se tornou um fenômeno, inclusive alcançando o topo do pódio de mangá mais vendido da história. E hoje nesse vídeo eu quero dar a minha opinião. One Piece é bom mesmo? Fala galera, Carlos por aqui e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. E antes de falar sobre One Piece, já quero pedir para você deixar aquele like no vídeo que me ajuda demais e clica no botão de se inscrever para me ajudar na minha meta de chegar aos 100 inscritos. Eu sei que com a ajuda de vocês eu consigo chegar lá porque vocês são top demais. E agora, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Então pessoal, antes de dar o meu veredito, eu preciso contar a minha história com One Piece, que começa há alguns anos atrás. Para quem não sabe, o One Piece teve duas dublagens. A primeira delas ficou a encargo do estúdio de dublagem DPN Santos, lá no ano de 2005. E só por volta do ano de 2010 foi que eu decidi dar uma atenção a esse anime. Diga-se de passagem, eu nunca tentei assistir One Piece com o áudio original japonês, porque eu sou o tipo de pessoa que procura primeiro dublado, E aí, caso a dublagem seja ruim, eu vou pro áudio original. Eu particularmente aprecio muito a boa dublagem brasileira. Porém, nesse caso, nesse meu primeiro contato com One Piece, eu gostei sim da dublagem, tá? Porém, eu ainda era um jovem rapaz muito imaturo, digamos assim. Eu tinha uma estranheza bizarra com aquele traço e design de One Piece, Design dos personagens. Eu achava tudo muito grotesco. E sendo sincero, até aquele momento que eu assisti aqueles episódios ali do início, a história não tinha me cativado nem um pouco. Então, eu dropei o anime pela primeira vez. Inclusive, nessa época, eu e meus amigos falávamos muito mal de One Piece, A gente sempre dizia que era muito feio, aquele traço, aquele design era muito feio e tal. E pouco tempo depois, um desses meus amigos já estava viciado no anime. Mas aí por mais que ele insistisse para que eu assistisse, eu não queria tentar de novo, Eu já estava decidido a não ver. E aí muitos anos se passaram, aquela dublagem da DPN Santos tinha parado há algum tempo, E a maior parte do anime, dos episódios que tinham ali, só estavam disponíveis legendado, E aí veio a dublagem por meio da Netflix, que é a que está sendo feita atualmente, Dessa vez o anime foi pro estúdio ali, o Unidub, que é o mesmo estúdio do Wendell Bezerra, o dublador ali do Goku, Bob Esponja e do Sanji do próprio One Piece, E muitas vozes ali foram trocadas, A grande maioria das vozes que dublavam certos personagens ali na DPN Santos, nessa nova dublagem da Netflix, feita pela Unidub, os personagens foram trocados, Foram mudados e tal. Muitos dubladores saíram e outros foram remanejados de um personagem para outro, E aí, nessa época, o One Piece voltou a ficar mais evidente na boca do povo, Não que tenha saído alguma vez da boca do povo, mas nessa época o hype estava muito mais alto. E aí eram os meus amigos dizendo que era muito bom, Era muita gente próxima a mim que tinha começado a assistir, e aí nessa mesma época eu decidi tentar de novo. E dessa vez, eu já um pouco mais velho, não conseguia suportar o Luffy. Desculpa falar isso, não sai do vídeo, fica até o final. Mas eu achava ele muito irritante, e parece que a voz daquela dubladora tinha deixado ele 10 vezes mais irritante. E não, eu não estou criticando o trabalho dela, que é incrível, tá? Foi só a minha impressão naquele momento. E aí, mais uma vez, eu tava achando a história, muito arrastada ainda. Meus amigos diziam, no episódio 100 fica bom, no episódio 200 fica bom. E eu respondia sempre a mesma coisa. Cara, eu não vou assistir 200 episódios de uma coisa esperando ela ficar boa, Eu sou o tipo de cara que não curtia, por exemplo, aqueles animes de 10, 11 episódios, Eu cresci numa época que os animes tinham 100, 150 episódios, e eu amava isso. Só que agora, um anime que só de episódios ruins tem mais do que a minha série de animes preferida tem ao todo, não dava pra aguentar. Ainda mais tendo que suportar um protagonista irritante como aquele, Então, eu dropei One Piece pela segunda vez. Porém,
mais anos se passaram, né? Poucos anos na verdade. E chegou o ano de 2023, que foi o ano que eu fiz 30 anos, né? Isso mesmo, ano passado eu completei 30 anos. Eu pensei, cara, essa é uma idade de mudança de hábitos, né? E de algumas perspectivas. Então eu pensei, será que se eu assistir One Piece agora, com uma cabeça diferente, uma visão diferente, será que eu consigo gostar? E aí eu fui tentar. E galera, parece brincadeira, mas dessa vez eu achei o Luffy totalmente de boa, né? Não achei mais ele tão irritante como eu achava antigamente. E aí eu fui assistindo 1, 2 episódios por dia, né? Ainda era arrastado, mas eu tive paciência e continuei. E aí quando eu cheguei no arco do Arlong, né, no Arlong Park, a história deu uma boa acelerada, né? Mas ainda estava bem lenta se comparado assim ao que eu já estava acostumado, né? Só que a essa altura eu já tinha curtido demais a apresentação de alguns personagens, né? Como a Nami, o Sandy, o Usopp. Já tinha criado algum vínculo com eles que, de certa forma, se eu dropasse o anime mais uma vez, eu iria sentir falta, não era nem da história do anime em si ou do anime em si, eu iria sentir falta dos personagens. Era como se eu, sei lá, me despedisse de um amigo, né? Porque, na verdade, eu já estava começando a criar um vínculo com aqueles personagens, e então eu resolvi continuar, né? E o Arlong Park também deu uma melhorada boa na história do anime, né? Mas, galera, tudo mudou quando eu cheguei em um arco chamado Alabasta. Aquela saga fez com que o One Piece, que já tinha a minha atenção, ganhasse a minha admiração. A trama, né, conseguiu me cativar pela forma que ela foi contada e como ela abordava uma espécie de trama política, né, uma dominação de um povo e tal. Aquilo pra mim era a confirmação. Cara, isso aqui é coisa de adulto. O vilão, o Crocodile, era realmente ameaçador. Era alguém que fazia você ter aquela sensação de medo, ao mesmo tempo que te fazia desejar que ele se desse mal logo. Nesse arco também foi o arco que o Luffy começou a passar de um personagem irritante para o meu personagem favorito. Sim, hoje o Luffy é o meu personagem preferido de One Piece. Os vilões que aparecem são tão odiáveis, tão detestáveis, que eu passo a saga inteira torcendo para que o Luffy chegue e desça o sarrafo neles, né? O Luffy, ele ao longo da jornada dele, ele demonstra ser uma pessoa que não desiste, né, dos sonhos, não desiste dos objetivos que ele tem. E o mais importante, galera, ele não desiste dos seus amigos, né? Aqueles que ele chamou ali para fazerem parte do bando dele, dos Chapéus de Palha, ele não desiste de nenhum deles, independente do que eles façam, ele não desiste, né? É muito emocionante algumas partes, como quando ele põe o chapéu ali na cabeça da Nami, né, e diz que com certeza vai ajudar ela, ou quando ele diz para Robin dizer que ela quer viver, né, que eles vão ajudar ela e tal. Então isso deixa o personagem muito bonito, ao ponto que você vai acompanhando ele, e tudo aquilo que ele faz, ele grita muito, ele é muito brincalhão, é muito comilhão, é muito irritante. Às vezes você passa a esquecer isso e notar só aquele lado dele que se importa com os amigos, que se importa com o sonho, que não desiste nunca, que luta, que nunca se dá por vencido, né? E isso faz o Luffy ser um dos melhores protagonistas que eu já vi em uma obra de anime, né? E sem me estender demais, eu quero logo responder a pergunta do vídeo. E sim, One Piece é uma obra muito boa e merece todo o sucesso que tem. O início é arrastado, né? Mas assim, toda introdução de obra pelo menos geralmente é assim, né? A diferença é que as obras pequenas têm uma introdução que é arrastada, que dura mais ou menos 20 a 30 episódios. Só que o One Piece tem no total mais de 1000 episódios e ainda tá contando, né? Não terminou. Então, assim, é justificável pelo tamanho que a obra é uma obra gigantesca, né? Então, ela ter essa introdução um pouco arrastada é compreensível, digamos assim. Cara, não tem um arco ou um episódio específico que vai te fazer gostar de One Piece, né? Algumas pessoas gostam desde o primeiro episódio, outras vão gostar só lá pelo 200, né? 200, isso é muito relativo. Mas eu te garanto que em algum momento, se você continuar, essa série vai te ganhar, né? E quando isso acontecer, meu amigo, você vai se divertir muito acompanhando o Luffy e os Chapéus de Palha. Então, se você ainda não começou a assistir porque tem muitos episódios, ou se você já assistiu, sei lá, uns 50 episódios e achou tudo muito arrastado e não gostou, cara, só dá outra chance que eu te garanto que você não vai se arrepender. Vamos ver até onde o Luffy vai chegar.
Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para me ajudar a chegar nos 100 inscritos, tá bom? Eu tô contando com você, te agradeço de coração. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.